A gente está aqui no Via Iluminata, na praça de alimentação, né? Esse lugar que tem essa questão da acústica e da iluminação bem pensada. E aí eu vim mostrar para vocês quais foram os detalhes técnicos que garantem esse conforto desse ambiente. Então a gente vê que aqui é um lugar onde a gente tem um volume muito grande, né? Espaços de grandes volumes geram grandes reverberações, grandes tempos de reverberação. Isso é o atraso do som, é fazer com que essa fala fique sempre atrasada e sempre tumultuada. O que a gente fez aqui? A gente trabalhou esse forro, né? Que aqui a gente tem um forro, uma volumetria do próprio prédio, que é o diferencial do prédio, característica da fachada, que é um forro inclinado. E aí a gente veio com essa premissa de deixar esse volume nítido. Então, qual foi a estratégia? A estratégia é usar o máximo de material de absorção desse forro, que é um lugar onde não precisa ser um material liso, asséptico, né, de fácil manutenção. E nós projetamos quantidades exatas de materiais. Nós projetamos placas de tamanho que a placa sem corte. Então, você observa aqui no forro, a gente tem uma quantidade de placas que é sempre um múltiplo da unidade dessa placa que a gente usou, que é a placa de gesso carbonato perfurada. Então, ela é atirantada no teto e ela vai acompanhando esse volume. Então, a gente tem, ela vai acontecendo ao longo do espaço de alimentação e quando a gente chega no final, a gente tem o espaço Kids. Esse espaço Kids tem um volume de material maior porque é o espaço onde as crianças geram muito mais barulho, né? As crianças vão gerar mais ruído. Além disso, a gente tem uma outra situação aqui, que é esse painel rifado aqui, que é um painel que já estava dentro da definição da arquitetura de interiores. E aí, o que a gente fez? A gente incorporou a acústica nele. A gente criou um sistema de montagem que fizesse com que esse painel fosse um painel ressonador. Então, as juntas entre uma tábua, entre uma rifa e a outra, ela foi dimensionada para poder ter uma absorção. A montagem desse material encostado na parede, né, teve um afastamento para fazer com que essa absorção acontecesse. Então, aqui, basicamente, a gente tem uma absorção no teto, né, que vai ser totalmente integrada com a questão da iluminação, do ar-condicionado, de todos os sistemas técnicos que esse espaço tem. E nessa parede, que é a parede oposta ao vidro, que é um grande problema, né? Que é uma coisa que é o diferencial dessa fachada, mas para a acústica, ela promove esse excesso de reverberação. Ela faz com que esse som bata e volte para as cadeiras. Então, a gente tem ali sistemas que são estrategicamente dispostos, né? Instalados nessa parede oposta, no teto e na quantidade que a gente projeta em função da quantidade de absorção que a gente precisa para reduzir esse ruído ambiente. Então, como a gente tinha vários elementos para compor esse forro, né, a parte de acústica, a parte de equipamentos de ar-condicionado também, e o pé direito, a gente teve que adaptar todos esses elementos, fazer essa compatibilização de todos os elementos, né, que eu compor isso daqui. Então, a parte de iluminação, nós trouxemos, né, algo que ia favorecer na parte da noite, porque de dia a gente tem uma iluminação super satisfatória, né, natural, que é a entrada de luz natural por essa fachada de vidro que nós temos. A questão é que de noite, né, como a gente não tem essa iluminação entrando aqui naturalmente, nós temos que potencializar essas luzes aqui porque a gente tem uma perda na iluminação, né, artificial pelas lâmpadas. A gente tem uma perda aqui nessa fachada de vidro, então a gente teve que fazer essas compensações. Então, aqui nós utilizamos, aproveitando, né, do formato dos elementos que já estavam no forro, o ar-condicionado quadradinho, que é o ar-condicionado cassete, a gente utilizou também lâmpadas para compor esses mesmos formatos. Então, a gente trabalhou com painéis de iluminação, painéis de LED, alguns spots também no formato redondo para compor com a placa acústica utilizada, que ela tem algumas perfurações. E aí nós fomos fazendo essa composição de iluminação. A luz aqui nós usamos toda uma tonalidade mais neutra e alguns pontos de spot nós usamos o tom amarelo, né, que é 3000K, para poder realmente deixar um espaço mais aconchegante, mais gostoso e para combinar realmente com os elementos que a gente já tem aqui, que é um acabamento mais rústico, que já estava, né, previsto no projeto de interiores, que é esse painel lateral amadeirado. Então, nós trouxemos essa solução também na iluminação para fazer essa composição aqui com todo o ambiente e deixar ele mais harmônico possível, mais confortável. E aqui nessa parte de uniforme, nós fizemos 2 rasgos no forro para poder marcar
esse local de passagem, né, que leva as pessoas até o banheiro, que é um corredor principal aqui dentro. Então, nós fizemos esse detalhe também com a iluminação em LED, em fita de LED ali, para realmente dar um detalhe no espaço e fazer essa composição e dar mais amplitude também no local. E para deixar ele mais confortável, mais aconchegante possível e para poder, né, receber todo mundo e deixar esse espaço mais acolhedor possível. Então, essas foram as estratégias que foram econômicas, né? Porque nós trabalhamos também com a questão da modulação, da integração com os outros sistemas, para fazer com que esse espaço tenha uma redução dessa reverberação, consequentemente, a redução do ruído gerado e o conforto maior de quem vai usar, né? De quem usa. E aí, de novo, a gente convida vocês para virem sentir isso aí ao vivo, aqui no Biluminato Mall.